Muito bom estar aqui na presença do nosso Deus, poder estar com vocês, irmãos, e é muito gostoso poder louvar o nosso Deus, adorar o santo nome dele, através desses louvores. Muito gostoso poder estar na presença do nosso Pai. E eu espero que você esteja bem, que a sua vida esteja bem e que você não esteja passando por nenhuma dificuldade. É incrível isso, né? Muito difícil. Mas nós sabemos que todos nós temos algumas dificuldades no dia a dia. Mas nós vamos aprender com Neemias. Já deixa a sua Bíblia aberta lá em Neemias capítulo 1. Nós vamos ler primeiro o versículo 4 e depois na sequência a gente vai ler no capítulo 2 alguns versículos. Eu gosto muito da história de Neemias porque eu dei aula aqui na EBD sobre Neemias e me identifiquei muito com a história de Neemias. Eu já preguei uma vez nesse mesmo texto, mas focado mais na viagem dele, no trabalho. E hoje eu quero falar um pouco sobre o que Deus fez na vida dele e o que isso pode refletir para nós, nas nossas vidas. Eu creio que cada um aqui já recebeu alguma notícia ruim, já recebeu algo assim que deixou preocupado, e isso é normal, isso faz parte da nossa vida, faz parte do dia a dia. E eu creio que a nossa reação, normalmente, primeiramente é de desespero, porque talvez a gente não tem toda essa sabedoria que Neemias tinha assim, e o tanto que ele era espiritualmente assim, uma pessoa que buscava sempre a Deus, que estava sempre em oração com Deus. E vamos aprender um pouco com isso, sobre a vida de Neemias, sobre as coisas que aconteceram na vida dele e o que nós podemos fazer para nossas vidas, né? E eu creio que isso vai ser muito bom para nós. Eu quero orar primeiro e em seguida a gente vai ler no capítulo 1, versículo 4, só para a gente iniciar aqui. Oremos. Grandioso Deus, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na presença do Senhor, de poder estar junto com os irmãos, embora com algumas restrições, Deus, mas nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Estamos confiando no poder do Senhor, na cura de tudo isso que está acontecendo, na cura do mundo, na cura das pessoas que estão passando por dificuldade. E nós sabemos, ó Deus, que esse vírus é algo que ele não escolhe pessoas, ó Deus, ele não escolhe religião, ele não escolhe crença, fé, Deus, mas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem o controle, embora nós achamos que está tudo, que perdemos o controle, que o mundo perdeu, mas o Senhor tem total controle sobre tudo que está acontecendo na terra, Pai. E nós cremos no Senhor e no poder do Senhor, e que na hora o Senhor vai nos livrar, assim como o Senhor tem nos livrado e tem cuidado de cada um aqui, ó Deus. Queremos continuar prestando culto ao Senhor, e tudo que falarmos aqui é para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando nós recebemos alguma notícia ruim que nos abala, isso nos deixa, às vezes a gente perde a noção de maneira que nós temos que agir, e assim, em maio eu comecei a sentir mal, comecei a sentir febre, comecei a sentir dor no corpo, dor de cabeça, e assim, estava trabalhando no meu trabalho, eles pediram que a gente fizesse o exame de Covid, e estava no auge, estava morrendo todo mundo, e principalmente quando a gente ligava lá naquele canal que não ajudava muito, né? Então, tudo que pegava morria. E lá na empresa todo mundo tive que fazer o exame, surgiu algumas suspeitas lá de que algumas pessoas estavam com Covid, e fizemos 57 pessoas, fez o exame. E dessas 57, 7 pessoas estavam contaminadas, e uma delas era eu. E nossa, passa o tempo e eu continuo do mesmo jeito, né? Mas assim, irmãos,
Deus foi tão bom comigo que eu estava em casa, eu fiz exame na terça-feira e o resultado chegou na sexta-feira à noite. Eu estava em casa, chegou no meu e-mail, o telefone deu um sinal, eu fui lá olhar e era a firma mandando uma mensagem para mim. E a primeira coisa que estava escrito, antes de você abrir a mensagem, já aparece lá, né? Estava escrito assim, positivo. E eu peguei e falei, cara, que coisa estranha. Mas Deus foi tão bom comigo que durante esse tempo que eu fiz o exame e saiu o resultado, eu estava sentindo muito bem. Né? Eu só estava com um pouco de tosse, tinha perdido o olfato, mas eu estava me sentindo muito bem. E eu creio que Deus foi tão maravilhoso comigo que durante 3 dias que eu tive febre, fiquei muito tempo na cama, eu não sabia que eu estava com Covid. Eu creio que se eu tivesse soubesse na hora que eu estava com Covid, talvez psicologicamente eu teria ficado ruim. Porque eu levei um susto tão grande, porque todo mundo que estava pegando naquele dia estava morrendo. Era muito poucos, pelo menos que eu sabia, né? Aí quando eu vi lá positivo, aí na minha cabeça eu falava assim, é aquela melhora para morrer. Todo mundo quando está mal, dá uma melhoradinha, depois morre. Eu falei, acho que é para morrer. Gente, naquele dia, eu estava completando 35 anos de casado. Quando eu peguei o resultado, eu coloquei a máscara, e eu fui lá no quarto, peguei o celular, olhei, aí eu coloquei a máscara e fui na sala e falei para a Cida, estava a Cida, Carol e Matheus, eu falei, ó, a partir de agora vocês ficam para lá e eu vou ficar para cá. A Cida já falou, mas nós estamos até agora juntos, por que vai ficar afastado um do outro? Falei, Cida, eu estou com Covid, está aqui, aí mostrei o exame, aí a gente ficava todo assustado, né? Não sabia se um chegava perto do outro, não sabia se não chegava, e assim, eu reservei uma poltrona lá na sala, eu não fiquei trancado no quarto, mas eu ficava numa poltrona, eu separei algumas coisas que eu usava, separado deles, e falei para a Cida, vai dormir no quarto da Carol. A Cida falou, mas nós estamos juntos já, se tiver de pegar, já pegou. Olha a ideia da mulher, responsabilidade zero, ou amor demais. Amor demais vira irresponsabilidade, viu, gente? Perceberam? Não, mas é porque eu já estava muito bem, graças a Deus. Eu creio que assim, quando eu fiz o exame, eu já estava com uns 7, 8 dias que eu tive os sintomas mais graves, né? E foi assim, na hora veio aquele desespero, e depois eu falei, caramba, eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que louvar, meu Deus, porque olha o que Deus fez comigo, eu só fiquei sabendo depois que as coisas piores já passaram. E foi assim, foi tremendo. E não fui para o hospital, porque também estava naquela época em que as pessoas falavam, não vá para o hospital se você não sentir falta de ar. Né? Aí eu liguei para a Leandra, peguei algumas informações com ela que trabalha na área da saúde, e ela falou, não vai não, se você está bem, fica em casa. Aí fiquei em casa por um tempo, cumpria os 15 dias e voltei a trabalhar. Quando cheguei no meu trabalho, trabalhei o dia todo, quando foi à tarde, o engenheiro chegou perto de mim e falou, você não estava com Covid? Eu falei, estava, mas já passei os 15 dias, estou de volta. Ele falou, não, pelo amor de Deus, você tem que fazer outro exame. Né? Aí você se sente rejeitado, me tiraram do serviço, me mudaram para rua. Tive que na hora sair e para o vestiário me trocar e ir embora. Aí você se sente deprimido, é um negócio terrível assim, mas faz parte. Né? Aí fui embora, no sábado fiz o exame, quando foi à tarde saiu detectado, né, que eu tive Covid, mas estava liberado, estava imune, e Deus foi maravilhoso. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus, Ele permitiu que eu passasse por essa situação, mas eu não sei se eu tinha estrutura para receber essa notícia quando eu estava no auge ali, passando mal, com febre, com dor no corpo, com dor na cabeça, e assim, talvez psicologicamente, por isso que a gente sempre fala, né? Deus, Ele não dá nada além daquilo que você pode suportar. Deus deve ter olhado e falado, esse coitado, se ele descobrir que ele está com Covid, ele vai morrer, ele não está preparado para isso. E não quero que ele morra agora, eu não quero isso para mim agora, né? Deus escolhe os melhores. E foi incrível, passou, graças a Deus, minha família, ninguém teve nada, a Carolina teve uns dias antes, mas a gente não sabe se é Covid, né? Porque não fez o exame, mas Deus, eu louvo a Deus por isso, por ter passado por essa experiência, e pelo que a gente vê, talvez não, né? Depois o Jornei passou por isso, a Bia passou, né? Eles me ligaram, a gente conversou e falamos sobre essa situação, sobre essa experiência. É de
glorificar a Deus mesmo. Então, irmãos, Neemias, ele recebeu uma notícia de que a cidade, aquela cidade de Jerusalém, a cidade lá onde estava, os pais dele sepultados, ele recebeu a notícia que a cidade estava toda destruída, a cidade estava acabada, arrasada, e para ele aquilo foi um baque, foi uma coisa assim, é como se você recebesse uma notícia muito ruim, uma tragédia na sua vida. E Neemias, quando ele ouviu aquilo, a primeira coisa que ele fez foi chorar. Aqui no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei e passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Olha, a primeira coisa que ele fez foi chorar. É normal que nós somos fracos e no momento vem aquela vontade de chorar, mas ele fala aqui que ele jejuou e orou, e aqui nós podemos ver já o poder da oração, da transformação que faz na vida das pessoas. Neemias, ele conseguiu transformar essa tragédia, essa tristeza em esperança. Se a gente continuar, se você tiver uma oportunidade, irmão, lê todo o livro de Neemias desde o começo. A gente deu aula na IBD aqui sobre Neemias. É muito bom, e como ele aproveitava os momentos, as oportunidades que ele tinha na vida dele ali, né? Então Neemias tinha uma responsabilidade de passar esperança para as pessoas, ele tinha uma responsabilidade de levar uma credibilidade para as pessoas. Quando ele ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava destruída, aquela cidade destruída, ela representa talvez uma família da nossa igreja destruída, ela representa alguém dentro da sua casa que pode estar passando por dificuldade. Às vezes você está na igreja, de repente você recebe a notícia que alguém está fora da igreja, mas um fora da igreja, quer dizer, não foi para outra igreja, porque isso é normal. Alguém se afastou da presença de Deus, alguém está longe da presença de Deus. Quem aqui, que na família não tem alguém que está longe, que não está aqui com a gente, né? E quantas coisas não têm acontecido nas famílias, quantas dificuldades as famílias não têm passado, quantas notícias ruins a gente não tem recebido, assim como Neemias recebeu a notícia, como ele teve a primeira ideia dele, que foi primeiramente chorar, que faz parte, e depois se lamentar também faz parte, mas quando ele passa a jejuar, a orar, até buscar e clamar a Deus, aí já é a vida espiritual dele que está preparada. Quando nós estamos preparados numa vida espiritual com Deus, nós estamos prontos. As coisas, por mais ruim que vem, mas a nossa primeira reação é lembrar de Deus. E quando nós não estamos preparados, a primeira reação é falar: Deus, por que isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ou muitos falam: será que Deus realmente existe? Né? E perde às vezes a esperança. E como que Neemias conseguiu transformar a angústia em esperança? Nós vamos, no mesmo livro, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o 5. Deixa eu colocar meu óculos, porque eu quis dar um bom aqui, mas não vai. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, e por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu vou segurar um pouquinho, depois eu vou ler o 4 e o 5. E é interessante que a nossa presença, a nossa imagem perante as pessoas, o que demonstra a nossa alegria de servir a Deus.
Neemias ele tinha uma preocupação muito grande de não demonstrar fraqueza para as pessoas, que ele ia precisar das pessoas para reconstruir a cidade que estava destruída. E ele tinha algo que ele não poderia, ele como líder, como liderança, ele não podia demonstrar uma fraqueza, uma tristeza e passar por todas as pessoas um desânimo, uma dificuldade, mas ele tinha que mostrar para as pessoas o Deus que ele serve, o Deus que ele estava servindo. As pessoas têm que ver em nós uma credibilidade muito grande que nós temos que ver em Deus. Quando a gente começa a quando as pessoas olham para nós e veem em nós uma demonstração de fraqueza, de desânimo, de tristeza, a nossa alegria de servir a Deus, ela tem que ser contagiante, ela tem que contagiar as pessoas, independente da gente passar por dificuldade. Dentro da nossa igreja, tem pessoas que passam por grandes dificuldades, e a gente vê isso no dia a dia, e a gente começa a perceber que essas pessoas transmitem uma alegria, embora passem por dificuldade. Embora está enfrentando algo difícil, parece que não tem fim, mas quando chega na igreja, está com um sorriso, está alegre, porque está servindo ao Senhor e tem certeza de que Deus está cuidando. Por mais difícil que parece, por mais que a dificuldade seja tão grande. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Quando você chega em um lugar, você é uma pessoa que as pessoas têm prazer em estar do seu lado, pela sua demonstração de alegria, de fé no Deus que você serve, ou você vai transmitir tristeza, desânimo. Quando alguém entra aqui na igreja para visitar a nossa igreja, fazer parte daqui do povo do culto, eles podem sair daqui e falar assim: a Igreja Batista Monte das Oliveiras, as pessoas lá têm as mesmas dificuldades que a gente tem, as pessoas lá passam por grandes dificuldades, mas é uma alegria constante. Eu queria saber que Deus que eles estão servindo. As pessoas, elas têm que ter uma curiosidade, elas têm que ter um desejo, uma vontade de conhecer esse Deus que nós servimos. Por isso nós temos que estar independente da situação. Eu falo de uma alegria que a gente vai transmitir para as pessoas, porque às vezes a dificuldade é muito grande de trabalho, de família, em todos os sentidos, né? Muitas vezes nós recebemos notícias ruins durante a semana. E, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado da maneira que nós apresentamos as nossas dificuldades para as pessoas. Porque às vezes você, em vez de buscar um ânimo, você já está desanimado e abatido, você desanima todas as pessoas. Você recebeu uma notícia de que alguém da igreja está passando por dificuldade. Você, ao telefonar, ao ligar para a igreja, você tem que demonstrar alegria, tem que demonstrar ânimo. E quando você está com alguma dificuldade, você ligar para o irmão, ou o irmão perguntar: está passando por alguma dificuldade? Às vezes a gente recua, fala que não. Mas você pode falar: eu estou com dificuldade, mas o meu Deus está na frente. E você pode até pedir uma ajuda, se você precisar, porque Deus, Ele está contigo. E aquela pessoa que quer te ajudar, não é porque ela é melhor que você, não é porque ela tem mais condições que você, não. É porque é uma bênção que Deus está dando para ela dar para você. Né? Eu já tive dificuldade, eu já precisei de ajuda, e na época eu não tinha assim muita experiência, e o ego falou mais alto. A pessoa perguntou se eu precisava de alguma coisa, eu falei que não, e eu precisava, e eu falei que não, e a Cida frequentava um grupo de oração, e a Cida falou assim: estamos passando por dificuldade e tal. Aí a pessoa falou para mim assim: mas a sua esposa foi no grupo de oração, falou que vocês estão passando por dificuldade. Eu falei: agora chegar em casa, pegar a mulher e dar uma surra, né? Porque a mulher pode passar uma vergonha dessa. E ela estava certa, estava passando por dificuldade. Né? Então a esposa, né, questão de ser esposa, espiritualmente ela estava muito mais preparada que eu, e as pessoas me ajudaram a nossa família. Né? Eu tenho muito orgulho disso, eu aprendi com isso. Né? E eu não deixei transparecer, assim, eu fiz tudo errado, eu achei que não precisava das pessoas. Irmãos, nós dependemos dos outros, primeiramente nós dependemos de Deus e dos irmãos e das pessoas. Neemias sabia que ele ia precisar das pessoas para reconstruir uma cidade que estava arrasada, e ele não podia transmitir para as pessoas um desânimo. Ele chegava para as pessoas e falava: a cidade está acabada, eu acho que nós não vamos construir, eu acho que nós não vamos reconstruir essa cidade, e olha, eu não vejo saída para isso. Imagina como seria a reação das pessoas. E como ele conseguiu transformar
essa angústia em alegria, em esperança, que as pessoas criaram uma esperança dentro dela, né? Primeiramente foi na oração. Vamos ler o capítulo 4 aqui. Só na continuação, capítulo 2, versículo 4. Desculpa, irmãos, eu errei. Só aquela continuação do que eu estava lendo, que eu li até o 3. Agora eu vou ler o 4 e 5. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei. Olha que coisa interessante. O rei perguntou para Neemias: o que você gostaria de pedir? O que você precisa? Então eu orei. Será que Neemias estava tão preparado espiritualmente? E me passa uma impressão que é assim: ele está com uma bandeja, talvez servindo um vinho para o rei, e ele chegou para o rei e ao servir a taça de vinho, o rei falou: nossa, como você está triste. Ele estava ali, era a oportunidade dele. Para as pessoas, ele não deixava transparecer essa tristeza. Na frente do rei, o rei percebeu, porque o rei convivia com ele, conhecia o semblante dele, e o rei perguntou: por que você está triste? E ele fala: orei. Naquele momento ele orou. Ele orou servindo o rei e em seguida já fez o pedido. Irmãos, se a gente for analisar, dá uma impressão que ele fez uma oração de segundos. Porque ele falou, quando o rei pergunta: por que você está, o que você precisa? Aí ele fala: então orei. Então dá a impressão, você está preparado com uma oração dessa? Você está preparado para as oportunidades que Deus dá? Deus te dá uma oportunidade para você, mas você tem que estar preparado espiritualmente. E muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldade, às vezes nós esquecemos de orar, nós fechamos a cara, nós ficamos emburrados, porque as pessoas veem na gente um semblante de cara amarrada, de emburrado, de que nós servimos um Deus que talvez não faça diferença nas nossas vidas, e na realidade nós temos que estar por dentro, pode estar até machucado, mas o que as pessoas têm que sentir em nós é o Deus que nós servimos. Neemias, naquele momento, ele orou. Provavelmente ele estava muito bem preparado espiritualmente, embora machucado pela notícia, pela destruição da cidade, que ele tinha que refazer a cidade todinha, reconstruir. Olha o tamanho da dificuldade que ele tinha. E ele fala: então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Quando a pessoa está preparada, o momento certo, a hora certa, quando o rei fez essa pergunta, e me passa a impressão aqui, acho que vocês, claro que os mais experientes aqui, estudados da palavra, podem me corrigir, mas dá uma impressão que ele fez uma oraçãozinha de segundo e já falou: rei, se você puder me ajudar, eu gostaria de me ausentar para reconstruir a cidade. Olha a preparação que ele estava, olha como ele estava preparado espiritualmente para orar em questão ali de um momento de uma pergunta tão rápida. E será que muitas vezes nós estamos preparados para orar, para clamar a Deus? Porque às vezes nós estamos numa situação que a gente acha que nem consegue orar, que a oração não vai chegar a Deus, porque nós não estamos preparados. Neemias provavelmente estava muito preparado espiritualmente para ele orar. E tanto é que ele orou ali e ele já aproveitou. O rei fez uma pergunta: se ele precisasse de uma coisa, e se você ler a história, vocês vão ver que ele pediu muitas coisas para o rei. E em todas ele foi bem sucedido. Em todas as coisas. Quando nós pedimos as coisas para Deus com fé, e nós estamos preparados também, e nós não usamos Deus como um pronto-socorro, só na hora da doença a gente vai lá e busca a receita, mas nós usamos Deus como algo que nós temos que adorar, que nós temos que louvar, e nós estamos preparados para falar com Deus nas nossas necessidades. Deus está pronto para nos ouvir e para nos atender. Aproveitar as oportunidades, continuando aí no capítulo 2, do versículo do 6 ao 9. Vamos ler do 6 ao 9, no capítulo 2. Então o rei, estando presente, a rainha sentada
ao lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trânsito Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Cef, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeiras para as portas das cidades que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu o meu pedido. Vocês viram a oportunidade? Isso é aproveitar a oportunidade. Isso é estar pronto para, quando Deus te dá uma oportunidade, você abraçar. Às vezes nós pedimos um bom emprego para Deus, mas Deus mostra o emprego e você não está preparado. E eu costumo falar, nós temos que estar pronto para buscar as coisas que nós pedimos para Deus. Porque Deus, você pede um emprego para Deus, Deus abre uma porta maravilhosa de emprego, mas o seu currículo talvez você não está preparado. Se prepara, você está preparado para quando Deus mostrar, nós estamos prontos. Nós temos que estar preparados espiritualmente para quando Deus colocar alguém na sua presença, alguém na sua vida para você falar do amor de Deus. Esse amor de Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que derramou seu sangue naquela cruz para nos dar a vida eterna. E isso é grátis, sem cobrar um centavo, sem cobrar de você nada em troca. Você tem que estar preparado para isso, irmão. Se você está aqui hoje, não conhece esse Deus, não tem noção de que Deus é capaz de fazer por você, mas sabe que Jesus morreu na cruz pela tua vida, não perca essa oportunidade de entregar a sua vida a Ele. São oportunidades, como Deus deu para Neemias ali. Deus está te dando uma oportunidade hoje aqui, se você está sentado nesse banco. Deus está falando contigo, irmão. Aproveite essa oportunidade. Jesus morreu na cruz por você. Jesus derramou sangue na cruz pela sua vida. A vida, ela pode ser maravilhosa aqui, mas depois dessa, lá no céu, ela é eterna, ela não tem fim, e é lá que nós vamos desfrutar da alegria de estar na presença de Deus. E é assim que Deus quer de você. Vamos sim ter dificuldade aqui, mas a nossa esperança é no céu. Neemias, quando teve essa oportunidade e o rei perguntou se ele precisava de alguma coisa, ele já pediu logo um monte de coisa. Você vê que ele pede carta para o governador, para autorização para ele passar, e a gente calcula que ele está passando de estado, de país em país. É como se você chegasse no consulado e fosse tirar o visto, né? Me dá o visto aí. Não é algo mais ou menos no sentido assim? E ele está recebendo autorização, está recebendo ajuda, segurança, material para construir. Deus te dá além daquilo que você precisa. Você pede algo para Deus, Deus dá muito mais além do que você está precisando. Neemias recebeu toda a estrutura, tudo que ele precisava para reconstruir a cidade. E uma das coisas importantes que ele fez, quando nós sabemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, nós temos que estar preparados para isso, senão a oportunidade passa, né? Lá no interior, lá no Paranazão, onde eu nasci lá e fui criado até um certo tempo, o pessoal usa, a expressão aqui também usa, né? O cavalo passa arriado, se você não montar, ele vai embora e você perde a oportunidade. É lógico que está falando assim, brutalmente, mas espiritualmente falando, Deus está pronto para nos ajudar. Mas Deus sabe até onde a gente pode chegar. Ele não vai dar nada além daquilo que você pode. Ele não dá nada além daquilo que você pode suportar. E Ele te dá aquilo que você está pedindo. Mas você tem que estar preparado para receber. Né? Se você não está preparado, infelizmente, Deus vai falar: estou fazendo a minha parte. Mas o meu filhinho não está preparado. É como o filho nosso, com 10 anos, pediu um carro, né? Nós não vamos dar o carro para o nosso filho, né? Uma das coisas também que Neemias fez foi avaliar a situação. Neemias falou com o povo com entusiasmo, com alegria e cheio de esperança, e isso deu entusiasmo às pessoas. E precisamos ter
responsabilidade para assumir as coisas que a gente vai fazer, né? Neemias, a primeira preocupação dele foi não deixar as pessoas aborrecidas, não deixar as pessoas entristecidas e perder a esperança. Então Neemias procurou ser uma pessoa firme, com a certeza de que Deus estava com ele, né? Então Neemias, ele falou com entusiasmo. Olha, provavelmente ele deve ter reunido as pessoas e falado: olha, o desastre é grande, a coisa é difícil, mas nós temos um Deus maior que está conosco em todo momento, e Ele vai nos ajudar. Assim como Ele falou para aquelas pessoas que zombavam deles quando eles estavam reconstruindo a cidade, que dizia que eles não iam conseguir, que eles não iam fazer nada. Muitas vezes Ele não deu nem ouvido, ocupado com o trabalho dele ali, naquela reconstrução. E quando Ele deu a resposta, Ele disse: nós estamos fazendo porque nós temos um Deus que está cuidando. O nosso chefe aqui na obra, o nosso engenheiro é Deus, Ele é o maior e Ele quem está cuidando. E muitas pessoas tentavam desanimar ele, mas ele sabia o Deus que estava servindo. A nossa responsabilidade ao assumir primeiramente, é orar, irmão. Tudo que você vai fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, buscar a Deus. E eu sou um pouco meio que exagerado. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Na minha casa, às vezes, meus filhos, a minha esposa, eu creio assim, eles são muito entusiasmados. Eu louvo a Deus por isso, porque isso é bom. A pior coisa que tem é a pessoa ser desanimada na vida, não ter perspectiva, não ter esperança. E eu sou mais contido. Então, às vezes, na minha casa, eles falam: vamos fazer isso. A família quer fazer isso. E eu falo: só que nós temos que ver o contra, pode acontecer isso. E às vezes, não estou lavando roupa suja não, mas é coisa que acontece na família. E às vezes eles falam assim: pronto, já vem o pai desanimado. Não, eu não estou desanimando. Eu estou dizendo que isso pode acontecer, para não ter uma frustração muito grande. Talvez Neemias não falava assim. Porque eu estou dizendo que Neemias procurava não passar desânimo para as pessoas, não deixar as pessoas entristecidas, não deixar as pessoas sem esperança. Neemias, ele procurava transformar a tristeza em esperança. Quando ele passava uma ideia para as pessoas, era de esperança. Às vezes eu falo, lá quando a gente quer fazer alguma coisa, eles falam: olha, vai acontecer isso, vai ser isso, vai ser isso, só as coisas boas. Aí eu venho e já começo a falar: olha, mas pode acontecer isso. Aí eles falam: já vem o pai. Então, às vezes eles até falam: torcendo contra. Não estou torcendo contra, estou avaliando. Neemias, ele costumava avaliar tudo que ele ia fazer, né? Porque pode acontecer, a frustração é grande. A única coisa que eu não faço e não fiz, e não tenho também, né, toda essa sabedoria de Neemias, às vezes eu deixo transmitir para a família. Estou tentando mudar, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer alguma coisa para não desanimar e também depois não ficar frustrado. Estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós? Neemias estava prontinho, recebeu tudo, toda a documentação que ele precisava para a viagem, tudo. Mas ele teve um poder espiritual muito grande para orar ali na hora que o rei olhou para ele e falou: o seu semblante é de tristeza, você precisa de alguma coisa? Pronto, a oportunidade estava ali. Deus deu a oportunidade. E espiritualmente ele estava totalmente preparado. Ele orou e foi assim, acho que ele recebeu além daquilo até que ele precisava, pelo que fala aqui, foi muito bom. Deus está pronto para nos ajudar também. Contar com a poderosa mão de Deus, isso é uma das coisas principais também. Saber que nós devemos orar pela nossa igreja, orar pela nossa família, orar pelos adolescentes, pelos jovens, pelas visitas da nossa igreja, e que precisa ver em nós a alegria de servir a Deus, né? A alegria e a esperança e a convicção naquilo que nós cremos. As pessoas têm que ver em nós convicção, porque as pessoas não podem chegar num lugar e sair de uma maneira assim: nossa, mas eu acho aqueles crentes tão desanimados que dá a impressão que nem eles creem no que eles estão servindo. E nós temos que transmitir para as pessoas uma certeza de que nós cremos, e eles precisam ver em nós. Eles têm dificuldade, eles passam por dificuldade como nós passamos,
mas eles bebem de uma água que é incrível, a alegria e o prazer que eles têm de beber daquela fonte. E isso gera o que, irmãos? Isso gera vontade de conhecer, isso gera vontade de estar aqui, isso gera vontade de buscar Deus, de estar na presença de Deus. Então, nós precisamos de muita oração quando nós falamos de famílias que passam por dificuldade na igreja, de jovens passando por dificuldade. Não tem momento pior do que está acontecendo no mundo com nossos jovens e os adolescentes, tudo que está acontecendo. Nós temos que clamar a Deus pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das famílias. O pastor sempre falou aqui que o vírus vai passar, mas é uma pena que muitos crentes também vão ficar, parece que vai ficar para trás, não vão retornar, não vão voltar. Parece que o vírus consumiu, mesmo não morreu, mas foi consumido pelo vírus e se apagou, sumiu. Também não resistiu, está longe, só porque não estava aqui. E muitas vezes nós pregamos, ser crente dentro da igreja é fácil. Quando a gente passa por uma dificuldade de ficar 5 meses fora, ouvindo a pregação pela live, muitas pessoas têm dificuldade de estar na presença de Deus, porque está ouvindo só pela live e não está aqui. Gente, Deus quer que você seja um crente não só presencial dentro da igreja, não só aqui com família, mas principalmente lá fora, porque lá que é difícil servir a Deus. Eu estou para terminar, já, irmãos. Contar com a poderosa mão de Deus, saber que Ele está cuidando, Ele está cuidando da sua vida, é ter convicção e esperar em Deus, tenha certeza. Deixe as pessoas ver em você o Deus que você está servindo. Não permita que o inimigo tenha poder nenhum sobre a sua vida, para que isso não transmita para as pessoas um Deus frágil, um Deus fraco. E nós servimos um Deus poderoso, que faz milagre, que cura, que nos traz bênção, que nos traz a alegria de viver, de servir. É esse que você está servindo, irmão? Amém? Glória a Deus por isso. E eu espero que você continue assim, servindo a Deus dessa forma. Aonde você chegar, irmão, não chegue bravo, carrancudo, por mais que a dificuldade seja grande, para você não transmitir tristeza. De repente, a pessoa vê no seu semblante só de uma pessoa brava, só de uma pessoa carrancuda, só de uma pessoa triste. Um dia você faz um convite para ela para ir na sua igreja, a pessoa vai falar: rapaz, você está, como é que eu vou na sua igreja? Eu só vejo você desanimado, eu só vejo você triste, só vejo você aborrecido. Lembre-se, temos dificuldades, mas temos um Deus maior. Neemias, eu quero concluir dizendo que Neemias conseguiu vencer a tristeza do seu coração, e isso encheu o povo de esperança. Quando nós falamos de Deus, de alguma dificuldade, que nós falamos para Deus, e muitas vezes nós transmitimos para as pessoas algumas dificuldades que nós estamos passando, mas nós temos que nos encher de esperança. A gente já viu aqui testemunho de pessoas que passaram por dificuldade na nossa igreja, mas eles sempre colocam Deus na frente e sabem que Deus está cuidando e a esperança deles está depositada em Deus. E passa tempo, e passa anos, e passa muitos anos, e está enfrentando a mesma dificuldade. E Deus tem cuidado, e as pessoas têm demonstrado a alegria. Isso nos enche de prazer de saber o Deus que essas pessoas estão servindo. As pessoas lá de fora querem ouvir de nós, querem sentir na nossa face a alegria e o prazer do Deus que nós servimos. Nós não podemos sair daqui com o semblante caído, desanimado, porque nós cantamos louvores maravilhosos aqui. Se o trovão e o mar, se ele se levantar contra nós, por mais difícil que seja, sobre a tempestade eu voarei. Eu prestei muita atenção na letra desse louvor. E eu falei: puxa vida, como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha nas nossas vidas. Você está passando pela tempestade, irmão, sabe que você pode triunfar sobre as águas violentas do mar, sobre as dificuldades, porque você está com Deus. E deixa as pessoas sentir isso na sua vida. Neemias conseguiu vencer a tristeza do seu coração, encheu o povo de esperança. Você tem que ser um canal de esperança, você tem que ser um canal de bênção, não um canal de tristeza. As pessoas precisam ter vontade, desejo de beber dessa água que você bebe, que te traz felicidade, que te traz alegria, mesmo em meio às dificuldades.
Não deixe o desespero tomar conta. Saiba que Deus está no controle. Por mais difícil que seja a sua vida, Deus está contigo. Deus está contigo a todo momento. Amém? Que Deus seja louvado, que você tenha uma vida abundante na presença de Deus. Lembre, irmão, se você puder, lê o livro de Neemias, lê detalhes, cada coisa que ele fez, os pedidos, pronto, no momento certo, na hora certa, ele clamou, ele buscou a Deus e ele teve vitória. Ele transformou a tristeza em esperança. Transforme a sua tristeza em esperança. Transforme a notícia ruim em esperança. Transforme tudo aquilo que tem magoado a sua vida. Transforme tudo isso em esperança. Porque Deus está contigo. Amém? Glória a Deus por isso.